Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, glória a Deus, mais um dia juntinhos aqui com a família do Reino em Pauta. Obrigado, gente, obrigado pela comunhão, olha só que lindo, que maravilhoso ter você que está se inscrevendo no canal, tem muita gente se inscrevendo. Todo dia a gente está vendo aí o movimento dos amados. Eu quero agradecer a você que acabou de se inscrever no nosso canal. E se você acessou nosso vídeo aí e você não se inscreveu ainda, essa é a sua oportunidade e muito obrigado pela sua vida. Também muito obrigado pela nossa equipe de organização do canal, de edição. Muito obrigado pelo esforço, pelo carinho, pelo trabalho e pela paciência aqui com este pregador. Tá bom? Muito bem. Queridos, a série que está em pauta, ela é Manassés, é mudança radical. Manassés é mudança, Manassés é esquecimento. Então a série está falando de esquecimento das coisas que nos fez sofrer lá atrás. Então esse tema é muito interessante, porque muitos de nós estamos sofrendo por coisas que passou e muitas vezes perdemos o sono e muitas vezes não somos felizes, porque lá atrás tomamos decisões que trouxeram para nós assim coisas horríveis ao longo da caminhada. Mas uma coisa eu fico maravilhado, gente, é a vida de Deus, a presença de Deus e o desejo de Deus, né, em nos abençoar, a acessibilidade que Deus proporcionou em Cristo Jesus para que eu e você estivéssemos nos encontrando nele, sendo achados nele, conforme diz a palavra, e a partir do momento que nós nos achamos nele, nós nos encontramos. Então a palavra, ela vem nos nortear, né? Ontem à noite o irmão liberou uma palavra tremenda sobre o Deus acessível, né? É o Deus que está acessível ao pecador. E quando a gente viu o tema assim, a acessibilidade de Deus ao pecador, logo a mente já começa a olhar para pessoas que são pecadores, que não aceitaram Deus, não sei o quê, né? Mas na realidade, quando eu olhei ontem o tema, eu trouxe aquele tema para mim, porque eu falei, eu sou esse cara, né? Deus, ele olha para o amor dele para a minha vida, ele olha para o amor dele para a sua vida e ele proporciona, né, um caminho acessível de comunhão, ele proporciona um caminho muito bom para que eu e você possa se relacionar com ele. Então ele, na verdade, ele restaura na vida do ser humano aquilo que Deus sempre desejou, que era a comunhão, né? Essa paternidade gloriosa, Deus comunicando, Deus ouvindo, Deus ministrando e sendo ministrado com a vida da sua criação. É tremendo isso, irmãos. Deus se alegra dessa comunhão, né? E Paulo, aqui no livro de Filipenses, ele trata de algo muito profundo, irmãos. Paulo aqui tem uma visão ampla acerca daquilo que ele está passando, da convicção que ele tem em relação, amados irmãos, aquilo que talvez a mente dele esteja dizendo ao contrário, porque a nossa mente, ela está sempre falando coisas contrárias, negativas, a nosso respeito, a respeito do que está acontecendo, e a mente sempre usa a palavra por que está acontecendo. Quantas vezes já veio nas nossas mentes assim, por que está acontecendo isso comigo? Já aconteceu com você? Por que aconteceu isso comigo? Puxa, justo comigo? A mente, ela coloca uma interrogação, um questionamento. A interrogação é o caminho para um questionamento. Por quê? Né? Que Deus permitiu isso? A partir dessa interrogação, a nossa emoção, ela é movida. E nós começamos a ser movidos na nossa emoção em relação àquele acontecimento. A partir dali, a nossa vontade é acionada. E nós tomamos, então, algumas decisões diante do proposto, diante daquilo que está acontecendo. E esse é um grande mal. Porque tomar uma decisão, irmãos, na força da mente,
é ignorar o governo divino. É dizer assim para Deus: eu sei, eu faço, eu tenho, eu posso, eu vou. Esse é um princípio da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela que diz: rica estou, eu posso, eu tenho, eu vou, eu faço. Eu não tenho falta de nada. Agora, quando nós lemos a palavra e atentamos no Espírito, nós vemos, amados irmãos, Deus trabalhando no nosso interior e ministrando o nosso interior de forma governante. Quando Deus fala na igreja de Filadélfia, ele fala assim: eu sei que você tem pouca força. Deus diz assim: eu entendo o seu lado. Olha, eu entendo o seu lado, mas tem uma coisa para te dizer. Você tem o nome e a palavra. Você tem Manassés. Você tem cura. Você tem bálsamo. O bálsamo de Gileade está sobre você, Filadélfia. Então, amados, aí você começa a receber cura. Você começa a falar: puxa, Deus está me levando a esquecer daquilo que me marcou. As marcas começam a ser curadas. Deus começa a derramar um óleo, um bálsamo curador, sarando as nossas feridas e nos levando ao entendimento da comunhão, ao entendimento da mesa, a real mesa de comunhão entre o Pai e o Filho. E aí, amados irmãos, começa a abrir caminhos excelentes. E nós então começamos a vivenciar a realidade da fé. Porque a realidade da fé é o vivenciamento de uma visão que naturalmente parece ser no escuro. Porque a fé revela uma visão espiritual. A fé te leva para a visão espiritual. A fé te põe no caminho da visão espiritual. Porque Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Então, ter fé é não ver naturalmente. Ter fé, amados irmãos, é esquecer o passado. Ter fé é ver na frente. Ter fé, irmãos, é viver a realidade do Manassés. A fé faz isso. É pela fé. Se não for pela fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que não é por fé, o que não é de fé, é pecado. Então, queridos, neste momento, eu creio que Deus está falando de forma específica com muitos de nós. Existe uma palavra rema da parte de Deus para o seu coração. E Deus está dizendo para você, então, você está vivendo um turbilhão de passado, um turbilhão de problemas, um turbilhão de ondas gigantes. Parece que a tsunami do passado cresce na sua vida todos os dias. Deus está querendo uma mudança radical e que o tsunami da sua vida que aconteceu no passado, hoje vai se tornar águas tranquilas pelo poder glorioso de Deus e pelo exercício da sua palavra no seu e no meu interior. Então Paulo, ele diz assim, então, ainda que eu não tenha obtido, mas uma coisa eu faço. Eu não obtive, mas uma coisa eu faço, né? Olha, eu prossigo para alcançá-lo. Para isso também eu fui alcançado. Eu fui alcançado para alcançar. Deixa eu falar de novo a frase. Você foi alcançado para alcançar. Você não foi alcançado para cansar. Você foi alcançado para alcançar. Você foi alcançado para correr, para caminhar, para viver a realidade da vida prática, da relação real do homem para com Deus.
Então agora é só exercitar essa fé. É só acreditar nessa palavra, né? E a Bíblia, amados irmãos, Paulo ainda continua falando no 13. Ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Paulo então fala assim, olha, ainda que eu possa entender que eu não alcancei, mas eu prossigo avançando para as coisas que estão adiante de mim, não para as coisas que estão atrás de mim. Por isso que Manassés nasceu na vida de José. Porque como que José ia ser vitorioso no Egito, levando todo o seu povo para lá, irmãos, se ele ficasse vivenciando o passado? Já pensou José olhar para os seus irmãos e ficar lembrando que eles jogaram ele numa cisterna, num poço sem água? Seria horrível. Então ele precisava de ter Manassés. Deus vai te dar nesse momento um escape. E você vai ter uma nova vida a partir de agora. Creia e receba. Pai, eu abençoo a vida do teu filho. Pai, eu declaro e determino sobre o teu filho toda sorte de bênçãos. Pai, eu abençoo a tua filha agora. Em nome de Jesus, eu abençoo para uma mudança radical, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã. Fica firme aí, tá? Prossigamos com a nossa série.